Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde. Saúde, eu sempre repito aqui, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Ter sucesso não é ter dinheiro. Ter sucesso é ser feliz. E para ser feliz, é preciso ter saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina. E eu escolhi, na minha carreira médica, cuidar de transtornos músculo-esqueléticos. Doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo, né? O nosso esqueleto é muito importante, né? É o teu eu mesmo físico, né? É tua presença, tua aparência, tua postura, teu modo de se comunicar com as pessoas, sua expressão facial, sua expressão corporal, sua expressão de gestos. Entende? Então o nosso esqueleto contém todas as vísceras torácicas e abdominais, coração, pulmão, glândulas timo no tórax, intestinos, fígado, pâncreas, rins, estômago na parte abdominal. Enfim, e o nosso esqueleto tem os membros superiores, membros inferiores, o crânio, o pescoço. Entende? Então, ele dá sua aparência, entende? Sua apresentação, seu aspecto, né? Entende? E o nosso esqueleto, meus caros, tem uma linguagem muda, mas muito eloquente, entende? A tua expressão facial tem uma linguagem, a tua expressão corporal é outra linguagem, o teu olhar é outra linguagem, entende? A tua própria fala, que é a linguagem principal, entende? Então, o nosso esqueleto é muito importante, mas, entende? O Criador tem feito o nosso esqueleto muito perfeito, com raras exceções das doenças genéticas hereditárias. Mas o que acontece? O nosso esqueleto é muito frágil, e facilmente nós martirizamos nosso esqueleto. Entende? E o acento principal dessas doenças do nosso esqueleto são dores e incapacidade física progressivas. A cada dia, mais dores. A cada dia, mais incapacidade física. Então, esses transtornos podem dar dor de cabeça, enxaqueca, cefaleias de várias origens, principalmente tensionais, dor no pescoço, na nuca, nos ombros, nos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nos joelhos, nos tornozelos e nos pés. Então, em toda a localização do corpo humano, em toda a geografia do corpo humano, em toda a economia humana, as dores do nosso esqueleto se fazem presentes. Eu diria, sem medo de errar, que cerca de 80% das dores de todo esse planeta decorrem de transtornos musculoesqueléticos. E quanto maior a expectativa de vida das populações, maior é a incidência de dores do sistema músculo-esquelético. Agora, é óbvio, tem que ter critério médico, né? Tem que ter critério médico. Nem toda dor de cabeça é tensional, entende? Pode ser uma coisa mais grave, um aneurisma, um tumor, entende? Um derrame, um AVC, entenderam? Então, é o critério médico que vai decidir, entende? Dor no peito, pontadas, falta de ar, entende? Vários sintomas podem mascarar um quadro clínico e confundir
o médico. Entende? Então, meus caros, desculpe, isso não é tarefa para leigos, é tarefa para médicos. Fazer o diagnóstico, entende? E escolher o melhor tratamento possível. E por ética médica, qual é o melhor tratamento possível? O mais simples, o mais rápido e o mais barato. Entende? Agora, para decorrer um tratamento, antes é preciso fazer o diagnóstico. E o diagnóstico de certeza. Entende? Ao médico não é permitido nenhum erro. Entendeu? Não é permitido nenhum. Aliás, ninguém pode errar. Mas o médico muito menos. Porque se ele errar, fatalmente, ele vai prejudicar o paciente. Entenderam? Entendeu? Então, assim, essas jornadas aqui na Vibe Mundial, elas acontecem por dúvidas, questões, perguntas, que chegam através dos meus canais de comunicação. Um telefone fixo das minhas duas clínicas. Uma fica na Avenida Pacaembu, 1024, próxima do Hospital Samaritano. Outra clínica fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, 1470, próxima do Hospital Albert Einstein. E o telefone de comunicação de minhas clínicas é o fixo 11 3661 4243. O celular e o WhatsApp de minhas clínicas é o 119 7082 8015. Nós temos um canal de comunicação para emergências. Quem tem dor, tem pressa. Telefone das emergências 119 3014 8888. Mas como disse, as jornadas da Vibe Mundial acontecem por dúvidas, questões e perguntas dos meus ouvintes, dos meus pacientes e dos seguidores de minhas jornadas, né? Então hoje eu queria falar um aspecto muito importante, né, do quadro clínico de dores. No nosso crânio, que contém o encéfalo, o cérebro, né, nós temos 12 pares de nervos. Quando eu falo nervos, leia-se raízes nervosas. Entende? O neurônio é uma célula que tem um núcleo, tem umas expansões em volta desse núcleo e tem uma espécie de cauda alongada. Essa cauda alongada dos neurônios formam as raízes nervosas. Entende? Eu diria que as raízes nervosas são uma espécie do fio elétrico que conduz os estímulos neurológicos para que os órgãos possam funcionar. Entende? Nós temos três sistemas nervosos que fazem os comandos da nossa vida, da nossa economia humana, né? Nós temos um sistema nervoso central, que seria o encéfalo, o cérebro, né? Depois nós temos um sistema nervoso periférico, que é o conjunto das raízes nervosas. Todo o nosso corpo é inervado por pares de raízes nervosas, que saem à esquerda e à direita dos espaços intervertebrais da nossa coluna vertebral, que começa na região occipital e termina no cóccix, né, na parte terminal da coluna. Entende? Entre esses espaços intervertebrais, nesses espaços, saem pares de nervos que têm territórios de irradiação. Em geral, são raízes sensitivas e motoras. Sensitivas, que transmitem sensibilidade, calor, frio, dor, picadas, entende? Então, essa é uma sensibilidade. Ou então, componentes motores das raízes, que movimentam o músculo, né? Como movimentam os músculos, entende? Então, esse é o sistema nervoso periférico. Depois nós temos um sistema nervoso chamado autônomo ou automático,
que comanda o quê? A função de nossos vários órgãos vitais. Por exemplo, teu coração está batendo, o meu também. Estamos vivos. Quem comanda esses batimentos? É um sistema nervoso chamado autônomo, automático. Nós temos uma vida de relação normal e o coração está batendo sem o nosso conhecimento. É automático. Nós estamos respirando. É automático. O intestino está digerindo. É automático. Entendeu? Isso vem do nosso sistema nervoso automático. É o nosso piloto automático. Né? O avião tem um piloto normal de carne e osso e tem um piloto automático, que é o computador de bordo. Entendeu? Aliás, os aviões têm 2 computadores de bordo, né? Que são o piloto automático. Né? Então, nós temos o sistema nervoso central, periférico e autônomo. Entende? Muito bem. No crânio, nós temos 12 pares de nervos cranianos. E na coluna cervical do pescoço, nós temos 8 pares de nervos cranianos. Então, entre o crânio e o pescoço, nós temos 20 pares de nervos cranianos que estão relacionados com visão, audição, equilíbrio, labirinto, entende? Fala, olfato, paladar, entende? E na coluna cervical nós temos vários pares de nervos que estão relacionados com inervação do pescoço, mesmo da região anterior do tórax superior e mesmo da região dos ombros, dos braços. Né? Então vejam vocês, essas raízes nervosas sofrem várias consequências que dão sintomas de dor e incapacidade física. E o sintoma mais importante, meus caros, mais importante, é a dor que decorre 90% das vezes de processos mecânicos de compressão. Compressão mecânica. Entende? Nós não nascemos comprimidos, não. Durante a nossa vida, nós vamos nos comprimindo. E o maior vilão dessa compressão se chama força da gravidade. Entende? A força da gravidade é a atração que a Terra exerce sobre os corpos que sobre ela estão. Entende? Quem primeiro descreveu essa ação da força da gravidade foi um físico, o pai da física, chamado Isaac Newton. Conta-se a lenda que ele estava descansando embaixo de uma macieira e de repente destacou-se uma maçã da árvore e caiu no chão perto dele. E ele se perguntou, por que essa maçã saiu da árvore e bateu aqui no chão? Que força é essa que fez isso? Então ele começou a estudar essa ação da força da gravidade. E nós, seres humanos, não escapamos da ação dessa força. Nós somos permanentemente esmagados por essa força. Nós somos o dia inteiro comprimidos por essa força. Então, nós estamos sempre submetidos à ação física de forças de compressão. Compressão mecânica. Entenderam? Mais de 90% das cirurgias que se faz em coluna são cirurgias de descompressão. Entende? São cirurgias de descompressão. Então, assim, se você tem um peso proporcional à sua altura, né, a força da gravidade tem uma ação menor. Mas quanto mais pesado você é, a força da gravidade tem uma ação muito maior para te esmagar a coluna e os espaços intervertebrais, dando sintomas. Né? Então, na região dos nervos cranianos, né,
Pode dar sintomas para o lado da visão, né? Aliás, o glaucoma é uma alteração da pressão intraocular, que pode estar relacionada com o problema da parte alta da coluna, ou mesmo dos nervos cranianos, né? Audição, o equilíbrio, o labirinto, tem a ver com esses nervos cranianos. A audição, o nervo chamado estato acústico, né? Do equilíbrio, da audição, né? E assim vai, da fala, da salivação, do olfato, do paladar, entende? É todo um processo, uma orquestra, que quando perfeita, né, é uma maravilha, é a saúde total, né? E no pescoço, os pares de nervos cervicais, né, tem a ver com a força do nosso braço, que é a parte motora, tem a ver com a sensibilidade do pescoço, dos braços, das mãos, entende? Então eu atendo muitos pacientes que referem: eu tenho muita dor no pescoço, eu tenho muita dormência nas mãos, eu tenho muitas donas de casa que vão na clínica e dizem: eu pego o copo e o copo cai da mão, entenderam? Perdem essa capacidade de pinça, de pensamento das coisas, perda de força, entende? Muitos problemas da coluna cervical decorrem de compressão do pescoço, ou seja, teu pescoço encurtou, entende? Encurtou. E vejam vocês, as tensões, né, em geral, os seres humanos são também violentamente influenciados por tensões. Nós somos escravos de nossas emoções, entende? Muitas vezes, entende? O que acontece? Nós temos preocupações, responsabilidades imensas, né? Ainda atendi, na semana passada, uma paciente que é uma executiva de um banco famoso, né? E eu disse a ela: nossa, trabalhar em banco é uma tensão permanente, não é? Porque o banco trabalha em cima de metas. Quando uma empresa coloca em cima do seu funcionário o alcance de determinadas metas, ele está fabricando, é uma fábrica de estresse, de tensões emocionais. E as tensões emocionais, o que elas fazem? Elas tornam a tua cabeça mais pesada. Porque toda essa musculatura em volta da cabeça, do pescoço, se contrai e empurra a tua cabeça para baixo. Então essas tensões emocionais são sintonia com a força da gravidade. Se você for obeso, então, aí tem 3 forças absurdas atuando no mesmo sentido, de esmagamento. Entende? E os espaços intervertebrais da coluna cervical vão diminuindo. Diminuindo esses espaços, diminui os buracos por onde os nervos saem da coluna para exercer suas funções, principalmente dos braços, da força, das mãos. Eu estou aqui conversando com vocês e estou gesticulando. Entende? Tudo isso, quem permite isso, são os nervos que saem da coluna cervical, formando um plexo chamado plexo cervical, cérvico-braquial. Entenderam? Então, assim, eu falei muito desse vilão, né? E de fato é um grande vilão. Ele se chama compressão. Compressão. Entende? Ainda há pouco encontrei, vindo aqui para a Vibe Mundial, uma pessoa e diz: doutor Rui, eu tenho problema na lombar. Entende? Já disseram que o meu problema é cirúrgico. Eu tenho medo de me operar. O que eu faço? Eu falei: bom, se você não fizer nada, faça pelo menos alongamento. Entende? Por quê? Porque você se alongando, é um movimento contrário à ação da força da gravidade. Então, em nossas clínicas, nós utilizamos exercícios
antigravitacionais. Ou seja, eles fazem ao contrário da força da gravidade. Em vez de produzirem compressão, eles produzem descompressão por alongamento. Entende? Essa é a magia de tirar a dor. Os nervos, as raízes, não estão doentes, estão esmagadas. Entende? Então, em nossas clínicas, nós fazemos muito alongamento. Entende? E conseguimos resultados magníficos, entende? Evitando tratamento cirúrgico, que é um tratamento muito, assim diria, muito agressivo. E não há nenhum médico cirurgião de coluna que garante para você o resultado dessa cirurgia. Não. Ele vai operar a tua coluna com a possibilidade de resolver o problema, mas não a certeza. Entendeu? E você vai submeter a um processo de risco anestésico e cirúrgico. Quando não, às vezes, né? Isso é uma cirurgia de coluna cervical via anterior, que você tem que ter um acesso em cima da glândula tireoide a um grande sangramento. A glândula tireoide é muito irrigada, entende? E ela sangra muito, e às vezes precisamos descolar a glândula para ter acesso à coluna cervical no ato cirúrgico. Então, o ideal, meus caros, é não operar. Eu sou um cirurgião de coluna vertebral, mas estou aqui dizendo que o ideal é não operar. O ideal é fazer um tratamento conservador, entende? Não cirúrgico, entende? Mas a compressão é o grande vilão da nossa vida, entende? E as tensões emocionais e a força da gravidade são as maiores forças que exercem essas compressões. E o efeito é somatório. A cada dia mais compressão, entendeu? E aí dá dor de cabeça, tonturas, enjoos, labirintite, entendeu? E vou mais longe, muito mais longe, entendeu? Eu diria para vocês, sem medo de errar, que até o Alzheimer tem a ver com essas compressões na coluna cervical, entendeu? Na coluna cervical. Porque às vezes eu trato pacientes que dizem para mim, eu ando muito esquecido, esquecendo fácil das coisas. Quando eu trato da coluna cervical, depois da alta eles me dizem, minha memória melhorou, meu equilíbrio melhorou, entende? Vejam vocês, eles não foram ao meu consultório por causa de perda de memória, nem foram no meu consultório por conta, às vezes, de uma labirintite. Não, foram no consultório porque tem a dor no pescoço. Eu trato da dor no pescoço. O prêmio é tirar a dor, melhora o equilíbrio, melhora a labirintite, melhora toda a disposição. Entende? É isso que eles me contam como resultado. Entenderam? Então, eu tenho duas clínicas médicas. Uma na Avenida Pacaembu, 1024, que cuida de transtornos musculoesqueléticos. É uma clínica ortopédica, neurológica e reumatológica. Entende? Também fisiátrica e até psicoterápica, que é tudo que esses pacientes precisam. Eu lido com pacientes crônicos, sofredores de longa data, crônicos, muito sofredores, né? Entenderam? Então, meu dia a dia é dor. É dor. Né? Dor é o meu dia a dia. Sai um paciente, fala de dor, entra outro, fala de dor. Meu dia a dia é esse, entende? Eu cuido disso. Muito bem, mas estou vendo aqui no meu cronômetro que o primeiro bloco da minha jornada de hoje, desta terça-feira, está terminando. Nós vamos dar um intervalinho aí de 2, 3 minutos. Daqui a pouco eu volto, entenderam? Porque essa jornada de terça-feira começa às 19 horas e se prolonga até às 20 horas. Então a primeira metade está terminando agora. Mas prometo voltar daqui a pouco. Até já.